Recentemente li um livro chamado A Marca da Vitória, escrito por Phil Knight, o criador da Nike. No livro, Phil explica sua jornada de criação na empresa, os obstáculos e as lições que aprendeu. Phil diz que tudo começou quando ele estava tentando resolver um problema pessoal. Ele era um corredor e queria um tênis de corrida que fosse de alta qualidade, mas de baixo custo. A jornada que o levará a construir a Nike começa em 1962, quando ele se forma na Universidade de Oregon e faz um MBA. Mas ele não sabe o que fazer a seguir. Quando estava na universidade, ele era corredor da equipe de atletismo do Oregon, mas não tinha talento suficiente para continuar como atleta profissional. Mesmo assim, ele escreveu seu trabalho de conclusão do curso sobre calçados esportivos, falando sobre como acreditava que os calçados do Japão logo assumiriam uma grande fatia do mercado de calçados. Esse trabalho é a razão pela qual, em vez de se concentrar em arrumar um emprego logo após a faculdade, ele pede ajuda financeira ao pai porque quer viajar para o Japão. No Japão, Phil se interessa pelos tênis feitos por uma empresa chamada Onitsuka. Durante seu encontro com a Onitsuka, eles perguntam qual empresa ele está representando. Sentindo-se pressionado, ele mente e tenta inventar um nome para a empresa na hora. Ele se lembra das paredes de seu quarto quando era criança que eram decoradas com laços azuis. E diz que sua empresa se chama Blue Ribbon. Eles acreditam e ficam muito animados com a perspectiva de entrar no mercado americano. Então, a Onitsuka concorda em enviar a ele algumas amostras de seus tênis. Depois disso, Phil viaja ao mundo e só volta a Oregon 6 meses depois, em 1963. Quando ele volta aos Estados Unidos, encontra um emprego como contador, mas não é isso que ele quer fazer pelo resto da vida. Phil se pergunta se sua viagem de 6 meses ao redor do mundo foi o auge de sua vida e decide que não pode ser. Ele está determinado a mudar as coisas, mas as amostras de tênis que ele pediu só chegam do Japão mais tarde, em 1964. Phil envia 2 pares para seu antigo treinador de atletismo da Universidade de Oregon, Bill Bowerman. Na época, Bowerman era o treinador de atletismo mais famoso dos Estados Unidos e estava sempre tentando encontrar os melhores tênis para seus atletas. Então, Phil tem a sensação de que ele vai gostar dos tênis, mas fica surpreso quando Bowerman não apenas adora os tênis da Onitsuka, mas também diz que quer ter parte na empresa. Então, eles fazem um acordo. A Blue Ribbon vai encomendar 300 pares de tênis com um custo de $1.000. Um investimento de $500 cada. E eles vão ser sócios, Phil ficando com 51% da empresa e Bowerman com 49%. O pai de Phil é, mais uma vez, quem financia os $500 iniciais que Phil precisa para abrir sua empresa, mas ele acha que Phil não deve substituir uma carreira estável como contador por um empreendimento comercial arriscado. Phil quer ganhar o respeito e o apoio de seu pai, e por isso ele pretende se esforçar muito para fazer a Blue Ribbon um sucesso. Phil e Bowerman armazenam os 300 tênis no porão de Phil, e ele começa a ir às corridas para mostrar os tênis aos corredores, treinadores e fãs. Ele leva apenas alguns meses para vender tudo e então eles pedem uma nova remessa. É quando eles enfrentam o primeiro grande obstáculo. Um treinador de luta livre afirma que é ele quem detém os direitos como distribuidor exclusivo da Onitsuka nos Estados Unidos e que a Blue Ribbon está infringindo seus direitos. Phil escreve uma carta para a Onitsuka e não obtém resposta, então ele vai para o Japão mais uma vez. Ele consegue uma reunião com o próprio senhor Onitsuka, que, finalmente, decide que ele pode ter os direitos para vender tênis de corrida, enquanto o treinador de luta livre pode vender tênis de luta livre. Observe que na década de 1960, a corrida não era um exercício popular, então os tênis da Blue Ribbon atraem apenas um pequeno nicho da população. Mesmo assim, Phil percebe que suas vendas estão dobrando regularmente, todos os anos. Para atender a demanda, eles precisam continuamente fazer empréstimos bancários para conseguir pagar remessas cada vez maiores. Mas, quando o dinheiro entra, ele é rapidamente usado para encomendar a próxima remessa de tênis, tornando os pagamentos dos empréstimos mais difíceis de fazer. Para piorar as coisas, as remessas da Onitsuka geralmente atrasam, o que dá à Blue Ribbon ainda menos tempo para vender todos os tênis e juntar o dinheiro para pagar seus empréstimos. Preocupado com as contas, em 1965, Phil volta a trabalhar como contador. É também quando ele contrata seu primeiro funcionário em tempo integral, um colega de corrida chamado Jeff Johnson, que vai ficar responsável pela venda dos tênis em Los Angeles. Nos próximos anos, Johnson será crucial para o sucesso da Nike.
O técnico Bowerman, então, percebe algo que hoje parece óbvio, mas na época foi um grande avanço. Ele percebe que os corpos dos japoneses e dos americanos são diferentes, então seus tênis de corrida também devem ser diferentes. Bowerman acredita que a Onitsuka precisa personalizar seus tênis para o mercado americano. A Onitsuka o ignora, mas Bowerman não desiste. Ao longo da história da Nike, ele vai ser com frequência a mente criativa por trás dos novos designs e melhorias. Esse pensamento inovador e criativo é uma das coisas que vai diferenciar a Nike de outras empresas. Então, em 1966, este é o cenário. Phil ainda está tentando conciliar os dois empregos, Bowerman está tentando inovar e Jeff Johnson está vendendo muito em Los Angeles. Os clientes adoram Johnson e ele quer que Phil abra uma loja de varejo. Phil o desafia a vender 3.250 pares de tênis em poucos meses e, se ele conseguir, poderá abrir sua loja em Los Angeles. É o que acontece, e agora a Blue Ribbon tem uma loja oficial de tênis de corrida em Los Angeles. É quando eles enfrentam o segundo grande obstáculo. Um dos clientes de Johnson informa que ele consegue comprar os tênis de corrida de outro vendedor, um treinador de luta livre. O treinador, que deveria ter se mantido vendendo apenas tênis de luta livre, não está cumprindo sua parte no acordo. Phil vai para o Japão na tentativa de se tornar o distribuidor exclusivo dos calçados de atletismo da Onitsuka nos Estados Unidos, mas a Onitsuka diz que quer alguém maior, mais estabelecido. Phil mente e diz que eles estão crescendo e têm escritórios nas costas leste e oeste, quando na verdade não tinham escritório na costa leste ainda. Relutante, a Onitsuka aceita a Blue Ribbon como distribuidora exclusiva nos Estados Unidos, mas Phil agora tem um problema. Ele precisa abrir um escritório na costa leste e precisa contratar alguém para administrá-lo. Phil acha que só há uma pessoa louca o suficiente para aceitar essa oferta de última hora: Jeff Johnson. E é isso que acontece. Em 1967, Bowerman muda a cena ao escrever um livro chamado Jogging, que vende 1 milhão de cópias e torna a corrida muito mais popular. É também quando contrataram Bob Woodall, um ex-corredor que sofreu um acidente que o deixou paralisado da cintura para baixo. A Blue Ribbon abre uma segunda loja de varejo, dessa vez em Oregon, e Woodall é o escolhido para administrar. Lembre-se de que, neste momento, já faz 5 anos que a empresa foi fundada, mas Phil ainda não recebeu nenhum único salário da Blue Ribbon. Até agora, ele ainda trabalha como contador, o que toma muito do seu tempo. Em 1968, Phil viaja ao Japão mais uma vez e, em um jantar com funcionários da Onitsuka, conhece Fujimoto, um homem que perdeu sua casa alguns meses antes em um tufão. Ele recomeçou sua vida, mas diz que ainda não conseguiu nem comprar uma bicicleta nova. Phil dá a ele $50 para que ele compre uma bicicleta, como um ato de amizade, sem saber o quanto essa amizade será importante em alguns meses. Agora é 1969. 7 anos após o início da Blue Ribbon, quando Phil finalmente consegue começar a trabalhar em tempo integral pela Blue Ribbon e retirar seu primeiro salário da empresa. Mas nem tudo está indo bem. Ao examinar mais de perto seu relacionamento com a empresa japonesa Onitsuka, ele suspeita que eles queiram quebrar o contrato. A Onitsuka continua enviando remessas atrasadas e modelos errados, às vezes também nos tamanhos errados. Phil acha que eles estão satisfazendo outros mercados primeiro e exportando apenas as sobras para a Blue Ribbon. Então, Phil contrata Fujimoto, o homem para quem ele comprou uma bicicleta para se tornar um espião na Onitsuka. Suas suspeitas se confirmam e seu terceiro grande obstáculo surge em 1970. Quando Phil vai para o Japão para renovar o contrato com a Onitsuka, ele propõe um contrato de 5 anos, mas a Onitsuka quer apenas 3 anos. Meses depois, Phil recebe um telefonema de um distribuidor de calçados da costa leste, dizendo a ele que a Onitsuka os abordou sobre como se tornar seu novo distribuidor nos Estados Unidos. Phil fica chocado. Eles tinham acabado de assinar um contrato de 3 anos. Ele contata seu espião Fujimoto, que confirma a informação. Então, Phil convida Kitami, representante da Onitsuka, para ir aos Estados Unidos. Ele pretende impressioná-lo e convencê-lo a ficar com a Blue Ribbon. Mas, quando Kitami visita os Estados Unidos em março de 1971, ele é particularmente frio e despreza os esforços da Blue Ribbon. Ele diz, por exemplo, que não basta dobrar as vendas todos os anos, eles deveriam estar triplicando as vendas.
Cada vez mais desconfiado, Phil rouba uma pasta da maleta de Kitami enquanto ele está no banheiro e vê uma lista de 18 distribuidores de calçados esportivos nos Estados Unidos com os quais a Onitsuka planeja fazer negócios. Ele se sente traído e com medo. Ele precisa manter seu contrato com a Onitsuka pelo menos até que a Blue Ribbon consiga encontrar outros fornecedores. Enquanto tenta encontrar um substituto, Phil também tenta assustar os outros distribuidores que a Onitsuka está encontrando, ameaçando processá-los. Este é um grande obstáculo que tira o sono de Phil, mas também é a reviravolta que levará ao começo da Nike. Quando Phil percebe que Onitsuka não é confiável, ele decide partir para o plano B. Ele começa a visitar outras fábricas que poderiam ser possíveis fornecedores. A Adidas, uma empresa já estabelecida nessa época, comprava seus tênis de uma fábrica no México. Então, Phil visita essa fábrica e faz um pedido de 3.000 pares de chuteiras de couro para fazer um experimento. Para isso, ele precisa de um novo logotipo e um novo nome de empresa. Ele pede para Caroline Davidson, uma artista que conheceu na universidade, que crie o material de marketing para a nova marca. Depois de algumas tentativas, ela teve a ideia do swoosh, que é o logotipo atual da Nike. A Blue Ribbon paga a ela apenas $35 pelo logotipo. Johnson sugere o nome Nike, que é a deusa da vitória. Phil não ama o logotipo nem o nome, mas os outros sim, e é assim que nasce a marca Nike, como um plano B para salvar a Blue Ribbon. Infelizmente, os tênis fabricados no México são de má qualidade e não resistem ao frio, então eles precisam continuar procurando. Enquanto isso, eles enfrentam seu quarto grande obstáculo. O banco decide que não emitirá mais cartas de crédito para a Blue Ribbon e que sua conta será encerrada. Caso você não saiba, uma carta de crédito é um acordo entre o vendedor, o comprador e o banco sobre os termos e condições de pagamento de bens ou serviços. É mais comumente usado em negociações internacionais para reduzir riscos. Phil consegue uma pequena linha de crédito do Banco da Califórnia, mas nesse ponto ele tem 1,3 milhões de dólares em vendas, ainda dobrando a cada ano. Então ele precisa de mais dinheiro para atender a essa grande demanda. Nissho, uma empresa comercial japonesa, vem em seu socorro. Ao contrário dos bancos, eles estão dispostos a emprestar dinheiro para a Blue Ribbon. Eles fecham um acordo de compartilhamento de receita de 4% e a Nissho apresenta a Blue Ribbon para várias fábricas de calçados e outras pessoas do setor no Japão. Depois de visitar todos esses lugares no Japão, Phil volta para o Oregon e se encontra com Bowerman. Inspirado pela notícia, Bowerman vê a máquina de waffle de sua esposa e pensa em um padrão quadricular para os tênis. Ele faz experimentos e acaba conseguindo criar o tênis waffle da Nike, que mais tarde se tornariam tão famosos e seriam copiados por outras marcas. Phil quer embalar os tênis em caixas cor de laranja para chamar bastante atenção. Mas, um ano depois, em 1972, quando eles recebem a primeira remessa das novas fábricas japonesas, os tênis dentro das caixas laranja parecem baratos e mal feitos, e os logotipos estão tortos. Ainda assim, as pessoas querem comprar esses tênis. Por quê? Phil diz que é porque eles têm uma boa reputação e os vendedores confiam neles e sabem que não são uma fraude. Mas então o pior acontece. Kitami, representante da Onitsuka, fica sabendo da Nike e aparece nos Estados Unidos 2 semanas depois. O que é Nike? Ele pergunta. Phil responde que é um plano B, no caso da Onitsuka cortar os laços com a Blue Ribbon. Phil mente e diz que os tênis da Nike ainda não estão nas lojas, mas Kitami descobre a verdade. Um pouco depois, Kitami aparece com um advogado e anula formalmente o contrato da Blue Ribbon com a Onitsuka, citando a Nike como infratora do contrato. Então, assim está a situação. A Onitsuka rescindiu o contrato. Eles podem ter que enfrentar processos por quebra de contrato, e os tênis da Nike têm grandes problemas de qualidade. Para piorar as coisas, o país está em recessão econômica. Todos se sentem derrotados, mas Phil consegue motivar sua equipe. Ele diz que este é o momento que eles esperavam, a sua chance de se libertar das limitações de Onitsuka.
Assim, em 1973, quando a Onitsuka entra com uma ação por quebra de contrato no Japão, a Nike também entra com uma ação nos Estados Unidos. O julgamento acontece em 1974 e, embora ter tido um espião e ter roubado documentos da pasta de Kitami conte pontos contra eles, a Blue Ribbon vence. O juiz determina que a Blue Ribbon tem direito a receber pelos danos, mas antes que o juiz decida quanto, a Onitsuka propõe um acordo de $400 mil e Phil aceita. Ficam todos felizes com a vitória, mas o quinto grande obstáculo vem logo depois, em 1975. Phil arrisca fazer uma mudança na forma de conduzir a empresa e, em vez de se preocupar com seus gastos, decide não limitar os pedidos da fábrica para poder atender a grande demanda pelos tênis. Isso significa que a Blue Ribbon agora está vivendo mês a mês, quase não dando conta de seus gastos mensais. Eles estão no limite e, de fato, a crise chega por causa de algo bastante pequeno. Um cheque de um revendedor está atrasado. Faltam agora $75 mil, o que parece uma quantia pequena, mas é o suficiente para impedi-los de pagar a Nissho, a empresa que aceitou emprestar dinheiro a eles. Eles esgotam as contas bancárias de todas as lojas de varejo e fábricas. Os contra-cheques dos trabalhadores da fábrica voltam. Os cheques de seus credores são devolvidos. O Banco da Califórnia diz a eles que não quer mais os negócios da Blue Ribbon. Eles estão congelando seus fundos e entrando em contato com o FBI, pois a situação se parece muito com uma fraude. A Nissho quer ajudar, mas antes querem ver os livros caixa da Blue Ribbon. O representante da Nissho admite que demorava para enviar as faturas de cobrança para a Blue Ribbon até que tivesse certeza de que eles poderiam pagá-las, em uma tentativa de ajudar. Ele fazia isso porque ele achava que a Blue Ribbon tinha muito potencial e poderia ser um grande sucesso um dia. Depois de ver os livros, a Nissho decide ajudar ainda mais e eles viajam até o Banco da Califórnia, onde se oferecem para quitar integralmente a dívida da Blue Ribbon. Phil é eternamente grato por esse apoio. A Nike está lentamente conquistando o público para o uso diário, em vez de ser apenas um tênis para atletas. As vendas dobram novamente para $14 milhões em 1976 e eles se incorporam oficialmente como Nike Inc. e atingem os $70 milhões por ano em 1977. O pai de Phil menciona como os tênis da Nike são destaque em um jogo de basquete, e Phil fica feliz por finalmente estar ganhando o respeito e orgulho do seu pai. Apesar de suas vendas massivas, porém, as finanças são continuamente um problema, e eles se perguntam se devem abrir o capital, um passo que evitam há alguns anos porque Phil tem medo de perder o controle das decisões sobre a empresa. Mas, como a marca continua ganhando atenção, a demanda cresce muito. Eles continuam construindo parcerias com fábricas em Taiwan, Coreia e Porto Rico, mas ainda não é o suficiente. Um consultor de negócios confiável insiste que abrir o capital é obrigatório para resolver o problema de fluxo de caixa. Uma linha de vestuário é lançada em 1978 e este também é o ano em que a Nike lança seu famoso tênis Tailwind, o primeiro com o solado de ar que se tornaria tão popular mais tarde. Eles voam das prateleiras, mas os clientes começam a reclamar que o tênis está caindo aos pedaços. Eles descobrem que há minúsculos pedaços de metal na tinta prateada que está criando fricção com a parte superior. Eles aprendem que não devem inovar demais em um único produto, tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, Phil enfrenta um enorme sexto obstáculo, que está se formando desde 1977. A alfândega dos Estados Unidos quer receber $25 milhões em impostos retroativos sobre a venda dos tênis. Isso só acontece porque alguns concorrentes americanos, como a Converse e a Keds, querem sufocar a Nike. Foi assim que eles fizeram. De acordo com a lei tributária, se você vende tênis importados nos Estados Unidos, mas há produtos locais similares no mercado, você deve pagar 20% do preço de venda dos tênis do concorrente em impostos de importação. Então, esta era uma tentativa de prejudicar a Nike. Isso só será resolvido em 1980, quando eles contam com a ajuda de um senador de Oregon e produzem um anúncio de TV contando a história da pequena empresa do Oregon lutando contra o poderoso governo malvado. Eles também abriram um processo de $25 milhões contra seus concorrentes e as empresas que trabalham com borracha. A alfândega dos Estados Unidos finalmente se rende e aceita $9 milhões como pagamento.
Phil não gostaria de ter que pagar nada, mas concorda com os 9 milhões. Quando isso é resolvido, a Nike finalmente se torna pública. Phil mantém 46% da empresa porque eles concordam que a Nike precisa ser dirigida por uma pessoa apenas, com uma visão estável. Phil quer vender cada ação por $22. Os banqueiros não estão felizes, mas Phil se mantém firme e eles acabam concordando. Bowerman agora vale $9 milhões, Woodell e Johnson 6 milhões cada, e Phil vale incríveis $178 milhões. E esta é a história, contada por Phil Knight, de como a Nike começou com $500 em 1960 e subiu para 16 bilhões no ano de 2006. Como comparação, a Adidas, uma empresa alemã que já estava estabelecida quando a Nike começou, vendeu $10 bilhões naquele mesmo ano. Phil deixou o cargo de CEO da Nike também em 2006, mas a Nike continua a crescer até hoje. Phil diz que os negócios não são sobre dinheiro, mas sobre a missão de contribuir para outros seres humanos. Trata-se de tornar estranhos mais felizes e saudáveis. Ele queria contar a história da Nike porque quer que os jovens empreendedores saibam que podem seguir em frente, confortando-se com o fato de que mesmo uma grande empresa como a Nike começou pequena e enfrentou grandes dificuldades. Agora, gostaria de compartilhar com vocês minhas ideias sobre o livro e as 3 lições de negócios que pessoalmente considerei úteis, e especialmente para pessoas que planejam iniciar seu próprio negócio. Primeiro, vamos começar com a minha opinião sobre o livro. Este é um ótimo livro e eu recomendaria a todos, não apenas aos empreendedores. Eu também recomendaria ouvir a versão em áudio em vez de ler o livro. O motivo é que o livro está em versão história e é tão bem escrito e narrado que você quase sente que está dentro da história ao lado de Phil e passando pelas coisas pelas quais ele passou. O livro tem mais de 49 mil avaliações e manteve a classificação de 4,9 estrelas, então acredito que não preciso dizer mais nada do que isso. Você pode ouvir o livro gratuitamente no Audible se ingressar no programa de testes gratuito de 30 dias do Audible. Vou colocar o link na descrição. Agora, sobre essas 3 lições. 1. Muitas vezes as melhores ideias de negócio são aquelas que estão bem na frente do nosso nariz. Negócios são sobre resolver problemas, e o lugar mais simples para começar é apenas olhar para a sua vida e seus próprios problemas. Phil começou porque queria tênis melhores para si mesmo. 2. Negócios não são fáceis, são cheios de obstáculos e eventos estressantes. Phil até teve que trapacear, roubar e mentir em certos pontos. Quando você pensa que resolveu um problema, outro aparece. Portanto, se você está planejando iniciar um negócio, pense realmente se está disposto a pagar o preço. A maioria das pessoas trabalha em uma empresa como funcionárias e um dia acordam e dizem: "Sabe de uma coisa? Eu conheço esse trabalho melhor do que meu chefe. Então por que continuo trabalhando para essa pessoa chata e ingrata? Por que simplesmente não faço a mesma coisa, mas com meu próprio negócio?" Então eles começam e depois de alguns meses percebem que não era tão fácil assim quanto parecia. Porque ser dono de uma empresa exige um conjunto de habilidades diferentes de ser um funcionário. 3. Se você é um estudante, veja como pode combinar alguns de seus trabalhos escolares ou universitários ou uma tese com uma ideia de negócios que deseja trabalhar. Phil combinou sua ideia de negócio com sua formação. Isso é realmente como matar 3 coelhos com uma cajadada. Você faz sua tarefa, trabalha em sua ideia de negócio e, finalmente, realmente gosta de fazê-lo porque não se trata apenas de uma tarefa escolar chata que você precisou terminar, mas algo muito mais significativo. Eu, pessoalmente, fiz o mesmo. Este canal de YouTube que você está assistindo agora é o resultado da minha tese. Enquanto estava na universidade, trabalhei na parte teórica e depois que me formei, implementei na vida real. Eu não queria passar 2 semestres da minha vida trabalhando em algo sem sentido que ficaria em cima da prateleira e acumularia poeira. Como resultado, nasceu este canal e agora existe em mais de 10 idiomas e tem mais de 3 milhões de inscritos. Universidades e escolas estão cheias de cursos e tarefas sem sentido. O seu trabalho é torná-los significativos. Por fim, se você é novo neste canal, gostaria de lhe dar as boas-vindas e convidá-lo a conferir o resumo de outros grandes livros que já fizemos na área de finanças, negócios, desenvolvimento pessoal, psicologia e produtividade. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!